Olá, gente! Vamos falar de batata então, né? A batata é uma planta dicotiledônea originária dos Andes, na América do Sul. Família Solanaceae, gênero Solanum, espécie Tuberosum, subespécie Tuberosum, adaptada para dias longos, e subespécie Andina, para dias curtos, restrita à área de origem. Segundo o IBGE, em 2012, a produção do Brasil foi de aproximadamente 140 mil hectares, produzindo 3,8 milhões de toneladas, gerando 400 milhões no PIB e empregando mais de 300 mil pessoas. No Paraná, são utilizados 29,1 mil hectares, com produção estimada de 742 mil toneladas, tendo como rendimento médio 25,5 toneladas por hectare. As variedades mais plantadas no Brasil são Bindi, Mona Lisa, Mondial, Atlantic, Ágata e Asterix. A batata foi introduzida na Europa por volta de 1570 e atualmente os maiores produtores estão na Ásia e Europa, que correspondem a 80% da produção mundial, que é de 321 milhões de toneladas, com área total de 20 milhões de hectares. Os Estados Unidos são líderes em produtividade com mais de 40 toneladas por hectare. Possui 3 safras principais: safra das águas, de novembro a março, safra das secas, de abril a agosto, safra de inverno, de agosto a outubro. A batata apresenta 4 fases fenológicas. A fase de brotação, que vai da dormência do tubérculo até a formação dos brotos vigorosos. A fase vegetativa, que abrange a emergência e a tuberização. A fase de tuberização, que vai da tuberização ao início da senescência. E fase da senescência, que vai da senescência à morte da planta. A dormência é a fase em que a atividade metabólica é mínima e não há brotação, mesmo em condições ótimas. A baixa temperatura prolonga esse processo. O crescimento de gemas causa a emergência de hastes principais, então é feito plantio, que promove a formação de raízes, desenvolvimento de folhas e alta atividade fotossintética. Fatores como temperatura, fotoperíodo e radiação solar são imprescindíveis para seu desenvolvimento. Uma deficiência hídrica moderada pode até acelerar o desenvolvimento, pois aumenta a temperatura da folha. Na tuberização, a planta atinge seu máximo desenvolvimento vegetativo. Ocorre o crescimento de tubérculos na ponta dos estolões e a planta converte fotoassimilados em amido e armazena nos tubérculos. Há muita exigência por água e máxima absorção de nutrientes. A senescência ocorre com a diminuição da fotossíntese até a murcha e secagem completa da parte aérea. Dependente de temperatura, a baixa radiação solar pode antecipar a colheita. O ciclo completo da batata varia de 14 a 16 semanas. A disponibilidade hídrica é dependente do fluxo de água, sendo afetada principalmente pela precipitação, evapotranspiração da cultura e pelas propriedades físicas do solo. A diferenciação de novos tubérculos depende da textura e estrutura do solo, macroporosidade e disponibilidade de água. O excesso hídrico resulta no atraso da emergência, redução do número de hastes, atraso de tuberização e senescência e dificuldade de respiração. Afeta a planta em todo o seu ciclo de desenvolvimento. A deficiência hídrica afeta os estágios de 5 folhas e início da tuberização, por limitar o crescimento e aumento da área foliar, diminuindo assim a eficiência de uso de radiação solar. O estresse hídrico diminui a taxa fotossintética, o número e o tamanho dos tubérculos. O suprimento hídrico ideal para a manutenção da umidade do solo é de 80% da capacidade de campo. Quando o estresse de água atingir estágio crítico de 45% da capacidade de armazenamento, a irrigação é primordial. Chuvas intensas e fortes ventos na fase de tuberização geram a desorganização e acamamento, expondo os tubérculos a maior incidência da radiação solar, influenciando na qualidade deles. O excesso de chuva reduz a aeração, prejudica a planta pela falta de oxigênio e reduz a possibilidade de armazenamento e potencializa ainda o ataque de fitopatógenos. Já as fortes chuvas ocasionam compactação e erosão do solo. São utilizados com frequência camaleões altos e amontoas no início do ciclo para reduzir o risco de encharcamento, melhorando assim a aeração do sistema radicular.
O granizo prejudica o índice de área foliar, que reduz sua capacidade fotossintética, diminuindo a produtividade. Um dos fatores agravantes é a entrada de agentes patogênicos que chegam até a lavoura pelos ventos. Potencializa a incidência de fungos, doenças foliares e bacterioses, instalando-se em partes que estão com algum tipo de dano causado pelo granizo. É muito importante que o produtor esteja a par dos acontecimentos, para uma aplicação imediata e eficaz de fungicidas, garantindo dessa maneira uma prevenção por hora, evitando maiores perdas. Os ventos causam sérios prejuízos no final da tuberização, acarretam em perda de produtividade, tamanho de tubérculo e produção de matéria seca. O enrolamento dos folíolos é o primeiro sintoma. Devido às condições de estresse hídrico, aumenta a taxa de evapotranspiração da planta. E após esse sintoma, é comum encontrar áreas bronzeadas devido ao atrito entre as folhas. O excesso de vento causa dilaceramento dos folíolos, assim como danos causados por partículas de solos que são lançadas pelo vento. Dependendo da intensidade, pode levar à torção de hastes, causando um colapso do floema, que evita o transporte de nutrientes para a parte aérea. O acamamento pode causar redução de ventilação e aumento da umidade no interior do dossel vegetal, e favorecendo a propagação de fungos e bactérias. É classificada como planta de dia curto, de dia longo ou neutra. Em geral, a planta de batata é considerada de dia curto para a tuberização e de dia longo ou neutro para o florescimento. Então, dias curtos aceleram e dias longos retardam o início da tuberização. Tem facilidade de adaptação para a reprodução, pois no Rio Grande do Sul realizam-se 2 cultivos anuais, no outono e na primavera. Eles tuberizam em ambas as estações, mas somente alguns clones florescem no cultivo do outono. Isso porque o fotoperíodo é decrescente e desfavorável ao florescimento durante o outono. Já na primavera, é crescente e favorável. O fotoperíodo não limita o início da tuberização na maioria das regiões produtoras no Brasil. Nas regiões sul do Brasil, portanto, é menos indutivo nos meses de verão, o que necessita de seleção de clones menos sensíveis a fotoperíodo, que iniciam a tuberização com o mesmo número de folhas e são mais bem adaptadas às condições de cultivos da primavera e outono, que resultam em maiores produtividades. Para melhor aptidão agrícola, a temperatura máxima deve ser entre 20 e 30 graus e mínima entre 8 e 10 graus. Temperatura ótima para a fotossíntese, 20 graus. A cada 5 graus de aumento, há uma redução de 25% na taxa de fotossíntese. A cada 10 graus, dobra a respiração foliar. Pouca temperatura causa redução no desenvolvimento vegetativo, supressão de florescimento, tuberização precoce, enchimento rápido dos tubérculos, maturação precoce. Entre temperatura de 18 e 25 graus, há uma condição de equilíbrio para o broto. Para o início da tuberização, a média ótima está entre 16 e 18 graus. Temperaturas altas favorecem o crescimento da parte aérea, o que afeta a quantidade e qualidade de produção devido ao atraso da tuberização e manifestação de defeitos fisiológicos. Temperaturas acima de 20 graus inibem a tuberização. E em regiões de temperatura amena ou temperada, o tamanho dos tubérculos e o índice de colheita são maiores, pois o desenvolvimento da batata é afetado pela temperatura do ar. A performance da lavoura depende do ambiente no qual o tubérculo se desenvolveu, da incidência de praga de doenças e do estágio fenológico do tubérculo semente, ou seja, do desenvolvimento e armazenamento da semente. A batata é um alimento completo, rico em proteínas, vitaminas e minerais, podendo satisfazer as necessidades do consumidor, sendo ainda muito versátil no preparo dos mais variados tipos de prato. Agora que tu já viu o vídeo, ajuda os colonos comendo mais batata, né, Nene? Abraço pra todo mundo!